impactos da pandemia do novo coronavírus podem ser vistos em diferentes setores, mas o de entretenimento é um dos mais afetados em todo o Brasil. Com a impossibilidade de sair de casa para ir a teatros, bares ou cinemas, a diversão é quase exclusivamente restrita ao mundo online. Nesse sentido, um relatório apresentado recentemente pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo trazia uma pesquisa que perguntava às pessoas quais são os locais ou programas que elas tenderiam a evitar depois que as restrições em função da Covid-19 fossem liberadas. O maior índice ficou com cinemas, teatros, bares e boates, todos com 55%. Shows estão logo atrás, com 53%, enquanto museus, galerias e outros tipos de espaços culturais aparecem com uma rejeição menor, de 37%. O mais provável é que a questão do distanciamento social tenha sido um fator decisivo para tanta diferença. No Direto ao Ponto desta sexta-feira, 15 de maio, vamos falar sobre como esse setor aqui no Rio Grande do Sul tem se preparado, ou ao menos estimado, o retorno a uma normalidade. Eu sou Eric Halp e o episódio conta com a presença dos meus colegas de redação, Carlos Correia e Caroline Grini. Eles assinam a reportagem de capa do Caderno Mais Domingo deste final de semana, que trata justamente sobre a indústria de entretenimento aqui no estado, durante e após a pandemia. Carlos e Carol, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Oi, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu quero iniciar com um comentário de vocês sobre as dificuldades principais que o mundo da música vem enfrentando nesse momento de pandemia. Dinheiro, como todo mundo mais. Assim, hoje em dia, salvo artistas de muita expressão, seja artisticamente ou... Me perdoem os fãs do sertanejo, ou os sertanejos daqui, que tem muitos fãs e seguidores. Hoje em dia, os músicos eles não ganham dinheiro com venda de discos e a maioria deles também ganha alguma coisa ali a partir dos streamings, mas o grosso dos rendimentos vem a partir de shows. A partir do momento que tu não tem show, tu não tem de onde ganhar dinheiro. É uma conta que simplesmente não fecha. Então a situação é crítica para todo mundo. As lives para tu no Instagram tu não tem como monetizar. No YouTube tu até tem, mas tu precisa ter muito acesso. Para essa matéria que a gente fez, um dos entrevistados foi o Toyo Croco, que é da Ultraman, e ele estava me contando que ele fez uma live que tinha no final 1.500 pessoas. Eu disse, tá, isso aí monetizando dá quanto? Cara, 30 centavos, tu não compra um litro de leite. Então, assim, as lives que conseguem ter bastante público são essas lives de funk ou de sertanejo, que elas já são patrocinadas igual. Patrocinadas por marca de cerveja, por marca de alimento. Então, elas não precisariam do número de visualizações igual. Então, assim, quem tem muito ganha mais, quem não tem nada e quem mais precisa não ganha nada. Uma fala do Ney Lisboa me chamou a atenção, ali que ele fala que é como não se tivesse perdido o emprego, mas como se a profissão tivesse deixado de existir. Achei essa frase dele bem interessante na matéria. É complicado, porque eu perguntei pra ele, cara, como é que é? E ele fez essa comparação. Tem muita gente que o desemprego tá cada vez maior agora. E aí ele fez essa comparação, não é nem como se tu tivesse perdido o emprego, é como se a tua profissão deixasse de existir. E mais adiante até ele faz uma brincadeira que ele diz assim, olha, essa situação tá bem ou mal, por mal tá nivelando todo mundo, porque ele disse assim, se antes o Lulu Santos ganhava um cachê de 500 mil e eu ganhava de 5 mil, bom, agora nem ele nem eu estamos ganhando nada, sabe? Então é complicado. E mais complicado ainda é a situação dos técnicos, né? Do pessoal por trás. Seja para música, seja para teatro, para qualquer outro tipo de evento, assim, o pessoal da graxa, né? Que eles falam. Esses caras são os que mais estão sofrendo, porque o músico, na pior das hipóteses, consegue fazer a live, tem alguma coisa de direito autoral para pegar. Esse pessoal não tem nada. Nada. A questão é que o show movimentava muita gente, né? Então agora, sem o show, e tu tem no máximo uma live pra fazer, que pra quem não tem uma grande estrutura ou patrocínio, envolve só uma pessoa e um celular, isso exclui galera de som, hold, uma grande equipe por trás, que agora já
fica a Deus dará, assim. Então, se hoje as lives não dão dinheiro nem pro músico, que dirá pro músico dividir com outras pessoas, né? Aí a gente fala de músicos mais conhecidos, mas tem toda uma galera, assim, que toca em bar de noite, que faz cover ou faz coisa de autoria própria, mas é pouco conhecido. Esse pessoal é muito complicado. E a perspectiva... E aí também vale pros grandes, sabe? Os grandes têm como tirar de outras receitas, mas não tem perspectiva de show daqui pra frente. Show, assim, maior... Show de pista? Quem é que vai no show de pista agora? Quem é que vai correr o risco de estar com alguém tossindo do teu lado, assim? É difícil? Carlos, falando um pouquinho sobre essa questão que tu mencionaste dos músicos que tocam em bar, a gente sabe que esses estabelecimentos também são bastante afetados, né? Tanto bares como o setor do entretenimento em geral. Quais são as estimativas que eles trabalham para a retomada dos serviços? O que eles têm feito para essas perdas aí no setor? Olha, acho que a Carol até pode falar melhor. A Carol ficou mais com essa parte de bares e das festas, assim, mas de uma forma geral... Cara, a perspectiva é muito assustadora. É a pior. A Carol tem os dados melhores nesse aspecto. Conta pra nós, Carol. Então, a gente conversou com bastante gente e as perspectivas, elas foram, assim, piorando. Tipo, acho que daqui a 2 meses a gente consegue abrir. Acho que daqui a 3 meses a gente consegue abrir. Agora é tipo, eu espero que até o final do ano a gente consiga abrir e trabalhando com uma lotação menor, né? Tipo 30%, 40%, mesas bem afastadas, e isso vai fazer com que se ganhe muito menos. Mas assim, é quase unânime. Eles preferem ficar no zero, tipo, não tirando quase nada de margem de lucro e poder abrir a porta de novo, sabe? Porque já tá numa situação, é tudo muito incerto, assim, são dívidas que não se pagam, sem esperança alguma de voltar a receber público, então tá bem complicado. Claro, sem dúvida, porque a gente até vê na matéria, quando o público puder ter acesso a ela, ali tem uma pessoa que fala, na opinião produtora, que é melhor ter um evento fechado do que um evento com 50% da capacidade, porque não se pagam os gastos usados para isso, né? Exato. Nisso entra a questão dos músicos também, de show, porque assim, o que ele fala é que o preço para trazer o músico não vai mudar. Tu ainda vai ter que pagar hotel, ainda vai ter que pagar avião. Então tem muitos custos envolvidos que, por mais que tu só tenha 30% do público ali, eles não vão baixar. E por conta da crise econômica que a gente está entrando, eles não veem como eles poderiam aumentar o preço do ingresso. Então, assim, vai ser só ganhar menos. E Carol e Carlos, nesse cenário gaúcho, o que a cena local tem feito para tentar retomar? O que eles planejam? Que tipo de estratégia? Por exemplo, vocês abordam 2 questões na matéria que são ou shows em lugares mais abertos, o público poder caminhar e escolher o distanciamento que vai ficar uma pessoa da outra, ou locais com lugares marcados. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham que funcionará melhor? Primeiras damas. Olha, eu acho que é difícil saber agora, mas eu aposto muito que pode acontecer um momento de criatividade, de reinvenção, que a gente realmente procure novas formas de se relacionar com a música. Foi uma coisa que eu conversei com o pessoal da Francisco Elombre. Eles citaram uma questão que aconteceu na Argentina, que foi tipo uma Kiss aqui, só que num nível maior. Foi uma casa de festa em Buenos Aires, que vários jovens morreram. E daí nisso, a música acústica acabou ganhando muita força por lá. E eu achei isso muito interessante, assim, ver como uma crise dessas pode fazer a forma com que as pessoas se relacionam com a música se reinventar. Mas isso também é uma aposta que é difícil de ver como isso vai acontecer. Então eu acho que a curto prazo, o que dá pra imaginar são, de fato, teatros, os locais funcionando já, tipo um Araújo e Viana, com um bom distanciamento entre as pessoas. Eu acho assim, acho que show, o argumento de quem defende show com pista é de que tu tem mais espaço pra tu caminhar e, se preferir, ficar mais longe das outras pessoas. A questão é que isso demanda um espaço maior. Um espaço maior, ele é mais caro. Então, o prejuízo de tu abrir, digamos assim, um show num estádio. Não tem como tu abrir um show num estádio com metade da capacidade. Ele não se vende. Ele teria que aumentar muito o ingresso. Digamos que um show do Rolling Stones, que já é R$500 o ingresso mais barato, sairia por R$1.000 o ingresso mais barato para compensar. No momento de crise econômica que as pessoas estão com... Tem muita demissão e muita redução de salário,
salário, não vai rolar das pessoas gastarem mais com entretenimento. Então, é inviável um show num espaço grande, no curto, talvez no médio prazo. A alternativa de espaços com lugar marcado, com teatro, tá longe de ser a ideal, mas acho que é a única viável num curto e num médio prazo. Ou assim, porque todo mundo que a gente falou, seja para qual área, a gente falou cinema, teatro, música, todo mundo é meio unânime em dizer assim, tudo isso até ter uma vacina. Quando tiver uma vacina, muda tudo de figura e talvez a gente... eu acho que não vai ser o velho normal, porque ainda tem toda uma questão de trauma envolvida, mas o mais perto de normal que a gente vai ter de novo é só depois que tiver uma vacina. Assim, quando eu falo em curto, médio prazo, é pelo menos nessa história da vacina, assim, que com muito otimismo, sei lá, não sei se... Tem gente muito otimista que acredita pra esse ano, eu acho mais complicado, acho talvez pro ano que vem. Era o que eu ia dizer, eu acho que o Carlos concorda comigo que o curto prazo já não conta 2020, né? Pelo menos a partir de 2021. Acho que sim, acho que... Olha que acho que é tão negativo assim. Acho que as pessoas vão ter que ter paciência. Até porque não vai ter outra saída. Pois é, sem dúvidas. Antes de eu seguir, eu quero só fazer um comentário sobre o caso na Argentina que a Carol falou, para explicar para o nosso ouvinte o que foi. Foi em 2004, uma tragédia em boate na Argentina deixou 194 mortos, a maioria asfixiada, e outras 1.432 ficaram feridas. E essa tragédia teve um impacto político-cultural muito grande. O prefeito de Buenos Aires, na época, o Aníbal Ibarra, ele foi alvo de um processo de impeachment e destituído 2 anos depois. Ele foi acusado de não ter feito a fiscalização do local. É a boate Cromayon, né? Exatamente, República Cromayon em Buenos Aires. Carlos, tu falaste uma palavra ali que me chamou a atenção nessa tua fala e que também me chamou a atenção lendo a matéria de vocês. A palavra vacina. Porque tem gente que planeja abrir seu local de trabalho só se as pessoas estiverem vacinadas contra o novo coronavírus, contra o SARS-CoV-2, contra a doença Covid-19. Contem pra gente um pouquinho o que os bares locais de grande reunião de público estão planejando fazer para a reabertura, porque me parece, por exemplo, inviável usar máscara para ir num bar, porque as pessoas vão justamente para poder beber uma cerveja, um vinho, comer um petisco, beber um coquetel. Vai que é tua, Carol. Eu acho que a grande maioria, assim, mesmo, pensa que máscara não é viável. Então, assim, procurar outras formas que não a máscara. Como é que a pessoa vai tomar um drink de canudinho com uma máscara, entendeu? Vamos só deixar claro aqui que as pessoas, esses proprietários, não é que eles são contra o uso da máscara. Não, jamais. É só que eles acham que é inviável naquele espaço ali. Prática. Eles, tipo, eles acham que é super válido, só que eles não conseguem ver isso sendo factível para esses espaços, assim. Tu vai ter que tirar, digamos assim, tu vai num bar, tu vai beber. Tu vai ter que toda hora tirar a máscara pra beber, então não, tu já tira a utilidade da máscara, né? Porque a máscara é pra ficar ali paradinha. Se tu vai precisar mexer nela, tu vai botar a mão nela, já tem que botar pra lavar. Mas assim, o Fiapo, que é o dono do Ocidente, falou pra Carol que essa sim talvez seja a frase mais assustadora de toda a matéria. Carol, faça as honras. Pro dono do Ocidente, balada no Ocidente só com vacina. Ele pensa em outros formatos de trabalho. O Ocidente trabalha também com um restaurante, pensa em fazer saraus, coisas culturais com mesa. Agora, aquela coisa de pista lotada no Ocidente não é algo que ele considera. E que eu acho que deveria ser meio que a regra, assim. Mas também a gente sabe que tem muita gente inconsequente que vai abrir lugar e que os lugares vão encher. Não digo encher, mas eu acho que vai ter uma procura ainda. Não acho recomendável, mas acho que vai ter. É só a gente ver o movimento da orla no final de semana. Não, e tem toda a questão de surtos que podem se dar por conta disso, né? Que aconteceu na China. A Coreia abriu boates agora e já teve que fechar porque um novo surto surgiu a partir justamente disso, né? Exatamente, as aulas estavam previstas para retorno na Coreia, eles adiaram esse retorno porque teve um surto com mais 100 e poucos casos, não lembro exatamente o número aqui, e como eles não têm como testar a população estudantil, que são mais de 600 mil pessoas, o que eles tiveram que fechar tudo de novo. Eu acho que isso é um ponto importante, acho que vai também de bom senso das pessoas terem um senso de autoproteção e autopreservação que hoje em dia, como vocês mencionaram, está faltando para alguns ainda, né? Questão de
mesmo a orla do Guaíba não estando fechada, essa questão do auto-isolamento é muito importante, as pessoas terem noção de que elas podem ser vetores, podem ser transmissores do vírus para pessoas mais velhas do grupo de risco, porque, por exemplo, nós jovens... A gente acaba dependendo muito das autoridades para fazer essa intervenção, né? Porque é difícil contar com o bom senso das pessoas. Bom senso é sempre complicado da gente contar. Acho que foi na Inglaterra que no começo da pandemia, o primeiro-ministro lá, o Boris Johnson, apelou ao bom senso da população antes de fechar. Aí deu 2 semanas e ele viu que não se pode contar com bom senso. E aí teve que fechar tudo. Porque o problema é que o outro não ter bom senso... Assim, se fosse uma questão de que a outra pessoa não ter bom senso, só ela vai sair prejudicada nessa, seria menos pior. Seria ruim, mas seria menos pior. O problema é que a falta de bom senso do outro prejudica todo mundo. Sem dúvidas. E migrando um pouquinho de ambiente, vamos falar sobre cinema. A gente sabe que nesse ano já tivemos várias produções que foram adiadas, com o lançamento adiado por causa da pandemia, mas qual é a estimativa do setor aqui no Rio Grande do Sul para a volta, para a normalização? Porque como o cinema a gente sabe também são locais amplos, mas também locais com muitos assentos para as pessoas irem se divertir. Isso aí já tá... Aí a gente já consegue um quadro um pouco mais objetivo, que é assim, lotação sempre pela metade. Lotação não, capacidade sempre agora pela metade. Não vai mais ter sala... Esse ano eu não consigo visualizar salas cheias, não tem como, nem tanto, não só por parte do público, como por parte dos próprios responsáveis. O pessoal do GNC nos disse assim, a sala é uma fileira sim, uma fileira não, pelo menos, eu não sei se nas fileiras disponíveis todos os lugares vão estar prontos ou não sei como é que vai ser a questão de, como é lugar marcado, daqui a pouco a pessoa pode ali escolher um que seja mais isolado, mas aí daqui a pouco tu não sabe, porque só se tu comprar na última hora, porque até então é difícil. Eles vão fazer campanha para as pessoas passarem a comprar online e não na bilheteria, que é para tu ter menos contato com cédula de papel. Outra coisa que fica bem clara vai diminuir o número de sessões ao longo do dia, porque entre uma e outra isso vai ser necessário um processo de higienização mais profundo. Então, assim, não é aquela limpeza de tipo, vamos varrer a pipoca que tá caída. Vai ter que ser uma limpeza bem mais graúda. Isso demanda tempo. Eu acho que em meia hora tu não consegue fazer. Acho que pelo menos 1 hora. Então, isso vai diminuir o número de sessões. Então, talvez para a indústria isso também tenha um reflexo assim de sei lá, esses blockbusters que dependiam muito de todas as salas cheias para fazer uma mega bilheteria, talvez não se consiga agora num curto prazo. Mas também tem estudos estudos não, mas tem relatórios que apontam para um outro caminho, assim, de que esses lançamentos eles eram maiores no final de semana, mas ao longo da semana não era capacidade 100% igual. Mas outra coisa, com menos sessões disponíveis, tem uma discussão que é se esses blockbusters, se as distribuidoras elas vão fazer um processo de quase monopólio, assim. Digamos que um cinema um cinema de shopping que tenha 10 salas e no lançamento dos Vingadores tivesse em 5 salas, muito provavelmente agora ele vai estar em 8 para recuperar um pouco da verba. Então talvez o cinema mais alternativo vai depender mais de outras salas aqui, sei lá, do Capitólio, do Guion, das salas da Casa de Cultura, dos cinebancários, talvez alguma coisa assim. Sem dúvidas. E falando sobre outro local agora, teatros, eu quero focar em um lugar específico que eu sei que tem algumas novidades por aí, que é o Teatro São Pedro, né, que é uma instituição histórica aqui do Rio Grande do Sul, não só de Porto Alegre, mas de todo o estado, que é instituição centenária, que mantém a grafia original ainda com o TH lá na sua fachada. O que o Teatro São Pedro planeja para se reinventar após a pandemia? Nesse primeiro momento de transição também,
lugares alternados. Ali talvez seja menos até do que a metade, porque pelo que o Antônio Hoffel, que é o presidente da Associação Teatro São Pedro, me falou, uma das possibilidades é tu bloquear, digamos assim, o Eric comprou o assento em determinado lugar lá. Os 2 assentos do lado vão estar bloqueados, assim como o imediatamente à frente e imediatamente atrás. Então isso reduziria bem mais, né? Não sei se... Sou de humanas, tá? Mas talvez em um quarto, não sei como é que fica isso. Fora isso, o que eles estão pensando? Ele me disse que recuperaram vários espetáculos para eles colocarem online. Existe também um projeto que depende de uma liberação, mas o projeto já está pronto, que é de tu filmar o espetáculo lá dentro, seja filmar ou transmitir, tá? Com o mínimo de equipe lá dentro do próprio teatro, e aí transmitir online. Ele passaria por 2 etapas. Numa primeira etapa, essa transmissão seria gratuita. O público tem acesso normal, desde que esse evento consiga patrocínio para se pagar. E quando eu digo se pagar, é pagar o cachê dos artistas, dos técnicos, que aí não seria só o técnico de iluminação, de som, mas também o técnico digital, né, da transmissão. Fora isso, num segundo momento, o que seria feito? Pode ser um plano de assinaturas. Aí sim seria pago. Aí, digamos que vem uma peça mais renomada do centro do país, ela vai ser transmitida... Não vai ser um filme que tu pode alugar, tá? Não é a qualquer momento. Mas na sexta de noite ela vai ser transmitida. Se tu tiver esse plano de assinaturas, tu vai ter acesso. Ou talvez se tu comprar só aquela peça, não sei. Mas aí seriam eventos pagos. Num segundo momento, né? De novo, outra coisa, sem chance de aumento de ingresso, pelos mesmos motivos que a gente já estava falando em festa, em show. Carol, falando um pouquinho sobre festivais, como é que eles ficam? Eu sei que tem pelo menos 2 cancelados aqui no Rio Grande do Sul, né? O que a gente pode esperar para eles? No ano que vem já é possível ter festivais, porque são eventos que envolvem tanto muito público quanto muita produção. Pois então, até festival foi uma vertente que a gente não pegou direto, mas como perspectiva, eu acho que também uma das piores possíveis, assim, porque é outro meio que tu não pode contar com o distanciamento das pessoas, né? Então, bem complicado. Rock in Rio era pra ser agora também, acho bem difícil. Além de tudo, tu conta com voos, né? E pessoas de outros países. Então, desde a primeira semana ali que o coronavírus tinha chegado aqui, tu já teve DJs de outros países desconfirmando, porque como é que tu vai pegar um voo de um país que tem mais casos e trazer pra cá, ou eles virem, né, pra cá, que tá perto de se tornar um epicentro, né, e voltarem pro país deles. Acho que vai ter pouca segurança, né, pra se fazer isso. Tinha um evento, na verdade, a gente falou também com o pessoal das produtoras, né, a Carol falou com o pessoal da Opinião, eu falei com o pessoal da Branco Produções, e o Carlos Branco, que é o diretor, ele falou também que todos os shows e festivais que estão previstos pro segundo semestre vão ser com cadeiras, sabe? Também é capaz, não tá se pensando em festival ao ar livre. Tinha um festival que já estava com previsão, ele continua com a previsão marcada para janeiro de 2021, mas não que é da Branco, mas eles não sabem como é que vai ficar, que é o Paralelo Festival. Ele é em São Francisco de Paula, mas ele mesmo disse assim, a gente tem que aguardar um pouco ainda, porque não tem confirmação ainda do que vai acontecer. Estão acontecendo alguns festivais online, né? Outro dia eu estava comentando com a Carol, o Pop Load, que é um festival físico, ele tá fazendo algumas apresentações online, né? Bem interessante até, né? Pois é, eu acho que a saída do online vai ser a mais palpável agora para juntar artistas e poder ter essa interação, pelo menos até o final do ano, né, como a gente estava falando. O Festival de Gramado ele foi confirmado para esse ano entre os dias 14 e 22 de agosto. Vocês acreditam que essa data ela é viável, tendo em vista a situação que a gente tem no Brasil e no Rio Grande do Sul agora? Não. Então, não, mas em partes eu entendo a ideia. Eu acho que a ideia seria trabalhar muito com o menor número de pessoas presentes possível, né? E talvez com uma transmissão online. É que eu acho que a questão na prática
pouco viável. O que me preocupa no Festival de Gramado não é o festival só em si, é tudo que ele movimenta. Ele é um polo de turismo de Gramado. E aí tem festas e todos os bares cheios, e eventos aqui, eventos ali, tudo que não se indica para fazer agora. Então, assim, se fosse só a apresentação dos filmes, ótimo, beleza, se reduz a capacidade e pronto. Mas é muito mais que isso, né? E é tudo muito mais que não se recomenda pro momento, né? E eu acho que é essa questão, como é que tu confirma a amostra e conta com o bom senso do resto? Ou, tipo, conta que o resto não vai poder funcionar, sabe? Tipo, não, vamos ter mostra, mas não vamos ter bar. Repetindo o que a gente já falou antes, não contem com bom senso nunca. É bom senso, já chegamos aqui ao bom consenso de que não dá pra confiar. Basta um furar que deu. Exatamente. Nós conversamos, inclusive, com o responsável pelas festas que acontecem simultâneas com o Festival de Gramado. E ele disse que está esperando uma confirmação, né, se vai poder acontecer essas festas. Ele disse que, caso seja confirmado pelas autoridades, né, que a Prefeitura de Gramado apoia, mas que tem que ter um aval do governo do estado, e que, caso haja esse aval, as festas vão acontecer e ele acredita que as pessoas vão ir. O que comprova a nossa tese de que bom senso não se pode esperar de todo mundo. Exatamente. Então, o nosso programa vai chegando ao fim. Eu quero saber se vocês têm alguma consideração final para fazer para os nossos ouvintes. Tenham paciência. Paciência. Vai passar, mas talvez demore um pouquinho, assim. Acho que eu entendo a vontade das pessoas de se reunir, e acho que essa reunião ela tá muito mais num horizonte muito mais perto do que esses eventos que a gente falou, assim. Cinema, bem ou mal, a gente consegue. Cinema é filme, tá? Filme, bem ou mal, a gente tá conseguindo ver. É uma das poucas coisas que mudou pouco, assim. A gente não tá vendo os lançamentos, mas as plataformas de streaming hoje tem muito lançamento quase direto, sabe? A Amazon, o Frozen saiu esse ano, o Frozen 2 já tá lá. Star Wars, que esses filmes grandes estão lá já. Então, assim, filmes a gente consegue dar um jeito. Música, a gente consegue ainda escutar todas as músicas que a gente gosta. Talvez não no ambiente que a gente gostaria, que é show. Mas também, vamos e venhamos, a gente vai, sei lá, com uma boa dose de assiduidade, a gente iria a 12 shows por ano. Dá pra segurar a onda. Acho que o que mais pega é a questão dos bares e das festas. E aí eu acho que a ansiedade da galera é para rever os amigos. Os amigos, quando a poeira baixar um pouco, e aí eu acho que talvez daqui a 2-3 meses, as pessoas vão poder se encontrar. Eu acho que o problema de uma festa não é os teus amigos, são as pessoas desconhecidas. Tu tá numa pista e daqui a pouco alguém que tu não faz a mínima ideia de quem vai passar por ti, vai bater em ti sem querer ali, ou a guria tá na pista, vem o cara trovar. Eu brinco, quando eu até falei com a Carol assim, o problema é que antes, pra uma menina tá na festa, vem o cara te trovar, o cara era o chato, o cara que te puxa ali pelo braço, vem falar perto. Antes ele era só o chato, agora ele é o chato infectado, tu não sabe se ele é o chato infectado ou não. Então o problema, pra mim, assim, em termos de perspectiva de bar e festa, são muito mais os desconhecidos. Acho que tu vai começar a estabelecer uma relação de confiança com as pessoas mais próximas, num primeiro momento. Então, assim, esse convívio humano, ele vai voltar antes das festas. Então, acho que uma boa dose de paciência, tudo vai dar certo, assim. O que não pode é ter uma manada desandada, assim. A minha esperança é poder encontrar meus amigos em casa. E sobre uma mensagem do que se fazer agora, eu acho que mais do que nunca, os bares comentaram isso, estão se voltando mais para as redes sociais, serviços de delivery. Então é aquela coisa, consumir local, apoiar os projetos que a gente acredita, para os artistas a mesma coisa, se oferecerem venda de camiseta, coisas assim, se a gente puder apoiar essas pessoas dessa forma, apoiar os artistas que a gente acredita, eu acho que esse, mais do que nunca, é o momento de fazer isso. Sim, e vamos lembrar que tem a campanha do Salve a Graxa,
que é Ajude a Graxa RS. Eles estavam recolhendo ainda doações no Monumento do Laçador, que é justamente para ajudar esse pessoal da técnica. Os artistas todos têm, por mais que a gente tenha acesso a... Vamos falar de música, né? Por mais que a gente tenha acesso a tudo pelas plataformas de streams, pelos Spotify da vida, gosta muito da banda, vai lá no site da banda, baixa, compra o disco do cara, sabe? Tem formas de ajudar que não só o show. É isso que a Carol falou, sabe? Compra camiseta, vai no site da banda que tu gosta, que tu vai ver algum jeito de ajudar ele. Sem dúvidas. Nesse sentido, só pra gente encerrar aqui, eu achei bem interessante o que o Instagram fez, que foi colocar ali nos GIFs, na seção dos stickers, aquela janelinha do Ajude Nossos Comércios, né? Para as pessoas darem dicas do que as pessoas podem consumir. Então acho que isso é muito útil para a própria cultura também. Com certeza. Carlos e Carol, agradeço a participação de vocês no programa. Obrigado, desculpa se a gente deprimiu a galera, não era a nossa ideia. Era assim. Ai. O Direto ao Ponto de hoje chega ao fim. Eu sou Eric Halpe e o episódio teve na edição Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau.